Jó 36, 5 e o 26. Leiamos. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. O 26. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Você pode dar um glória a Deus por esse Deus grande? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco, meu Pai, nesse altar, como uma voz profética que o Senhor tem nos levantado, mas te pedindo a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria, para falar do teu amor para a tua igreja, que vieram ouvir a tua voz. Peço, Senhor, perdão das minhas falhas, meu Deus, porque nós somos falhos, mas o Senhor é justo, o Senhor é perdoador. Venha me perdoar todas as minhas falhas e me ungir nesse momento com o teu manto de poder para falar do teu amor para a tua igreja. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quantos assim crê, diga amém? Meus amados irmãos, o livro de Jó é um livro que conta a história de um sofrimento de um homem. É um livro que demonstra o amor de Deus, o cuidado de Deus para com o ser humano. Todos nós somos sujeitos ao sofrimento, às aflições, às enfermidades, aos perigos. Mas o bom de tudo isso é que nós temos um Deus que, assim como abençoou Jó em tudo, restaurou seus filhos, seu patrimônio, sua saúde, esse mesmo Deus ainda não mudou. Ele é o mesmo da igreja atualmente, nos dias presentes. Você pode dar um glória a Deus por isso? Portanto, Jó capítulo 36, meus irmãos, é um quarto discurso de um homem chamado Eliú. Se você for observar aí, Eliú, na epígrafe, diz assim: justifica Deus, e diz que Jó, e diz a Jó que o seu pecado estorva as bênçãos de Deus, as bênçãos dele. Então esse é o quarto discurso desse amigo, entre aspas, de Jó. Jó tinha 4 amigos, e esse aqui era o mais jovem, e ele deu esse quarto discurso no capítulo 36, e nesse quarto discurso dele, meus irmãos, ele fala a respeito, ele define a justiça de Deus e a grandeza de Deus. Então ele chega para Jó e ele fala exatamente isso, sobre a justiça de Deus e a grandeza de Deus. Os 2 versículos que nós lemos falam a respeito da grandeza de Deus, dizendo: eis que Deus é muito grande, e a ninguém ele despreza. Por que ele disse isso? Que Deus é muito grande e a ninguém lhe despreza? Porque ele tinha visto Jó, parecia assim que estava menosprezado por Deus, pela sua esposa e pela sociedade. Então ele diz que Deus, ele é grande, mas ele não menospreza ninguém. E por que também ele falou a respeito da justiça de Deus? Porque Eliú tinha consciência de que Jó, ele vivia uma vida de temor, de retidão, se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho no capítulo 1, a partir do versículo 1. Ele deu testemunho para o inimigo das nossas vidas, dizendo: você tem observado meu servo Jó, um homem reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então Jó, ele era um homem justo, e Eliú diz para Jó que Deus, ele é justo e que Deus é muito grande,
por ele ser justo, ele não vai menosprezar ninguém. Por ele ser justo, ele vai ajudar a socorrer quem é justo também. Então Jó, ele era uma pessoa justa. É tanto que, para um dos amigos dele, eu não estou aqui lembrado, Jó disse assim para eles: me pesa em balança fiéis e vê se eu estou em falta. Quando foi que eu olhei para uma virgem e desejei, cobicei? Quando foi que eu não hospedei um forasteiro? Quando foi que eu não dei de comer um faminto? Quando foi que eu não socorri uma viúva? Quando foi que eu não estendi as mãos ao necessitado? E Jó dizia: eu não lembro. Tudo isso eu tenho feito. Então ele era um homem justo. E Eliú fala a respeito da justiça de Deus e da sua grandeza. Então nós vamos observar aqui mais que Eliú começa afirmando no versículo 5 e no 6 que Deus é muito grande. Ele não é um Deus limitado. E Eliú afirma que Deus tem o governo da natureza e de todo o povo da face da terra. Então esse Deus, ele é um Deus grande, irmão. Ele tem o governo da natureza. Ele manda chuva, ele coloca sol, ele para a tempestade, ele coloca enchente, ele faz secar rios, ele faz jorrar água. Então ele é um Deus poderoso. Assim como ele tem poder sobre os fenômenos da natureza de governar, ele também tem poder sobre os seres humanos, de transformar, de curar, de libertar, de mudar, de fazer qualquer coisa por nós e pelos nossos familiares. Quando assim concordam, diga amém. Então eu gostaria nesta noite de pontuar algumas coisas para os irmãos, para nós concluir essa pequena reflexão. A grandeza de Deus, ela não... Deus, ele é grande, tem a sua grandeza, mas ele não menospreza ninguém. Mas é capaz de acolher a todos. Deus, ele é um Deus poderoso, mas um Deus acolhedor. Deus é um Deus, irmão, santo, mas ele ama o pecador que se arrepende. Então, Deus, ele é um Deus que no seu poderio, tudo ele vê. E ele sempre estende as mãos. Exemplo do seu filho Jesus. Bartimeu, fedido na margem da sociedade, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele mandou ali chamar aquele homem. Disseram: olha, tem de bom ânimo, ele te chama. E ele largou a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus ali deu a cura. Jesus restaurou a visão dele. Porque Deus, ele socorre os necessitados. Nesta noite, nós estamos aqui na presença desse Deus muito grande. Contudo, meus irmãos, esse Deus, ele se importa com todas as pessoas. Ele é grande, soberano, mas ele se importa com a dor do necessitado. Os homens grandes aqui na terra, eles quase não se preocupam com aqueles mais humildes. Mas Deus, ele se preocupa com todas as pessoas. Então o meu conselho nessa noite da palavra de Deus é: confie nesse Deus e no seu propósito e nos cumprimentos das suas promessas. Quando vier a adversidade, quando bater na tua porta, na minha porta, irmão, de repente uma luta, uma tempestade, alguma coisa que vem para assolar nossa família, nosso casamento, nossa economia, não se desespere, confie nesse Deus, porque Jó, ele confiou em Deus, e Deus veio ao seu encontro, e ele restaurou a saúde de Jó, restaurou seus filhos, restaurou seu patrimônio. Então esse Deus maravilhoso, ele se encontra aqui na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou presente. E ele aqui presente, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus de Jacó, e ele diz assim: vinde contemplai as minhas obras, que desolações eu tenho feito na terra, aquietais e sabei que eu sou Deus. Então eu não sei o que você está enfrentando, mas eu te apresento esse Deus muito grande, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que merece a tua e a minha confiança em confiar nele, porque tudo vai dar certo.
convido os irmãos a se colocar sobre os seus pés, para nós clamar a esse Deus poderoso, irmão. Pedir para Ele resolver a nossa causa, pedir para Ele vir ao nosso encontro. Fecha os teus olhos nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu não sei qual é a luta do meu irmão, eu não sei qual é a luta do jovem, do Senhor, da criança, daqueles que faltaram esse culto, mas eu sei uma coisa, Pai, que o Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe, é um Deus poderoso, mas que socorre, mas que acolhe. Pai, nós estamos na Tua presença, depositando a nossa confiança, a nossa família, apresentando, consagrando essa semana que estamos iniciando, que seja uma semana de novidade, de renovação, de cura, meu Deus, em que o Senhor vai visitar a nossa prosperidade, a nossa parentela, os nossos sonhos, os nossos negócios. Oh Pai, venha ao nosso encontro, essa pessoa, esse irmão, essa irmã que veio nesta noite, neste lugar, meu Deus, que eles possam receber a presença do Teu Santo Espírito, que eles possam sentir o Teu amor adentrando na sua alma, na sua mente, no seu coração, que eles possam se sentir, meu Pai, socorrido, a alma, o espírito, o corpo. Visita, meu Pai, os necessitados e levanta, meu Pai, para que nós de pé Te glorifique, porque nós cremos, nós confiamos no Deus de Jó, no Deus desta igreja, no Deus do Teu povo, que é um Deus poderoso, que é um Deus fiel, que é um Deus santo. Meu Pai, eu acredito, assim como Eliú acreditava, que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus grande, que não menospreza ninguém, grande é em força de coração. É assim que nós cremos, é assim que nós confiamos no Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome.